Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rubens e hoje nós vamos falar do gênero dramático. O gênero dramático, que é um dos 4 gêneros literários. Nós temos além dele o gênero épico, o gênero lírico, o gênero narrativo, Então, formando aí esses 4 gêneros literários. Bom, o gênero dramático tem esse nome por conta de uma palavrinha grega, a palavra drama, que em grego significa ação. Portanto, quando nós falamos de drama, nós temos que entender que os textos são feitos para serem encenados, para serem colocados em ação, Daí vem o texto, o nome do texto ser texto dramático, não é à toa que a gente usa o mesmo adjetivo para chamar aquelas pessoas que ficam fazendo ceninhas em público, como pessoas dramáticas, porque elas estão ali performando uma ação que não é propriamente delas, mas tem uma intenção de mobilizar as pessoas ao redor ou de tocar ali o coração dessas pessoas, pela forma como estão agindo. Então você percebe aqui claramente, que o texto dramático ele estabelece esse processo de interação entre quem cria o texto, quem encena o texto e o público que assiste, o autor, os atores e o público aí, eles estão num processo de interação bem interessante, em que ao assistir essas peças, há muita coisa a se aprender, há muita coisa além até do próprio entretenimento. O teatro, normalmente, ele acontece em 5 modalidades. A tragédia e a comédia, que são os gêneros mais conhecidos, mas também tem a tragicomédia, o auto e a farsa. Vamos tentar entender mais especificamente cada um deles na próxima tela. Bom, a tragédia ela tem origem grega, e é uma obra teatral feita em versos, e ela normalmente tem um caráter grandioso, são grandes produções, mas são também de tom dramático, funesto, tudo que é funesto tem que ver com aquilo que não é bem sucedido, aquilo que sempre vai dar errado, Tem muito a ver com a palavra trágico mesmo, o significado, As personagens normalmente são retratadas de forma ilustre, heróicas, que ao mesmo tempo podem provocar o medo, o terror, mas também a piedade, justamente porque muitas vezes são ingênuos, são enganados pela própria sorte, entre outros casos. Se você não conhece peças desse gênero, eu sugiro que você procure alguns autores gregos como Sófocles, que são autores aí que fizeram com que as tragédias fossem eternizadas. Em regra, o final dos personagens nessas peças teatrais é sempre trágico. Na maioria das vezes, a morte do protagonista. Seguindo adiante, nós temos a comédia, que também tem origem na Grécia, e ela surge como uma forma de homenagem ao deus grego, chamado Dionísio, que na mitologia romana também é chamado de Baco. Esse deus é o deus da bebida alcoólica, do vinho, do carnaval, da bagunça, digamos assim. É o deus da zoeira, e normalmente essas peças teatrais elas satirizam personalidades, os costumes da época, a forma como as pessoas vivem, e obviamente tem a intenção de fazer o público rir. Afinal de contas, é um texto que costuma ser leve, às vezes em tom um pouco mais agressivo, é verdade, mas ainda assim com a intenção de fazer o público rir. Por isso a gente chama de comédia. E existe a mescla da tragédia com a comédia, chamado tragicomédia. Essa mescla ela se dá da seguinte forma: a história em si, os personagens, são personagens trágicos, é uma história trágica, mas a forma como os acontecimentos vão se sucedendo ao longo da encenação mostram que
essa cena trágica, na verdade, também tem algo de cômico, porque são acontecimentos absurdos, coisas que levam à risada, ainda que sejam trágicos, né? O próximo texto teatral que nós temos aqui é o Alto. Esse surgiu na Idade Média e é uma peça de curta duração. Ela normalmente mostra personagens que são representativas, que de certa forma, de forma figurada, representam não necessariamente pessoas, mas um grupo de pessoas, um tipo de comportamento. Por isso que elas são chamadas aqui na tela de personagens alegóricas, né? São divididas entre o pecado e a virtude, santos e demônios. Normalmente você tem esses personagens identificados apenas pela ocupação que elas têm, pela profissão, né? Tem o ferreiro, tem o religioso, tem o banqueiro, né? E cada um tem uma característica vinculada àquilo que faz, né? O religioso normalmente é hipócrita, o banqueiro é avarento, né? Entre outras coisas, né? E você percebe que esses personagens estão sempre transitando entre pecados e virtudes, né? Entre o seu lado sagrado e o seu lado profano, tá? É uma peça de fácil construção, não requer grandes produções, né? De linguagem ingênua, de caracterização exagerada. Essa caracterização se dá no personagem apenas, né? Mas cenários, outras coisas, é sempre de forma muito simples, né? E a intenção normalmente é moralizar, mostrar para as pessoas alguns desvios de caráter, algumas coisas erradas que se veem no dia a dia das pessoas, né? E pode, obviamente, levar ao riso, né? E fazer com que as pessoas riam bastante, né? E, por fim, as farsas, que também podem ter surgido ali na Idade Média, né? E é uma peça teatral que tende a ser extremamente exagerada, né? E por ser exagerada leva ao riso facilmente, né? Os personagens são sempre muito irreverentes, né? E a encenação, ela traz ali elementos da comédia de costumes, ou seja, é representação dos costumes de uma época mesmo, né? Mostrando como as pessoas se comportam, óbvio que de uma forma um pouco mais exagerada, até para que as pessoas se surpreendam consigo mesmas, né? E é bem curta, assim como o Alto, né? Segue aquele lema latino que a gente normalmente atribui às fábulas também, né? Ridendo castigat mores, né? Rindo se castiga os erros, tá? É mais ou menos isso. O que você tem nesse quadro completo aí, então, é um resumo desse gênero muito importante para a nossa literatura. Em Portugal, né, o maior representante desse gênero, especialmente dos autos e das farsas, é o Gil Vicente, né? Ele é um dramaturgo português aí, né, de grande sucesso. E se você não sabe o que é dramaturgo é quem cria um texto dramático, quem cria um texto teatral. No Brasil, entre tantos que a gente poderia destacar, eu dou um destaque aqui ao Ariano Suassuna, que morreu não faz muito tempo e é autor de peças teatrais famosíssimas, né? Como O Alto da Compadecida. Se você ainda não conhece esse texto, vá atrás, dá uma lida. Não adianta só assistir ao filme ou a peça ou a série de TV. Seria importante você ler o texto e perceber o tanto que esse texto é rico, tá bom? É isso aí, chegamos ao final de mais uma videoaula, espero que você tenha gostado. Até a próxima, ajudem seus pais e nunca se esqueçam, lavem sempre as mãos.